E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Café com notícia nessa segunda-feira, 17 de março. Queria bater um papo com vocês aqui hoje, que não se limita necessariamente às últimas notícias, mas que tem me preocupado bastante e que eu acho que vale a pena uma reflexão e até um bate-papo aqui no chat, quem sabe, sobre, enfim, essa realidade distópica que a gente está vivendo, né? Já tem um bom tempo. Do que eu estou falando? Enfim, teve bastante informação esse fim de semana, bastante notícia para variar. Sempre tem muita, né? Mas tem situações que às vezes dividem a nossa atenção e que acabam se tornando mais estapafúrdias ou mais chamativas que outras no processo, né? Por exemplo, o ato do Bolsonaro em Copacabana foi tão furado, tão michado, tão mirrado, que a traição do Neymar chamou mais atenção que o ato, né? E eu trago esse papo para vocês mais para falar sobre essa lógica que, enfim, não só as redes sociais, mas, enfim, a lógica que está posta hoje de comunicação de informação como um todo nos impõe, né? Teve, sei lá, um festerê do Neymar aí durante o fim de semana, logo depois deu notícia que ele ia ser cortado da seleção e tudo mais. E nesse festerê ainda tem relato, tem, sei lá, vídeo, imagem dele entrando em um quartinho com duas, três mulheres. E mais uma vez a companheira dele pagando de corno, né? E daí isso tomou mais aí o fim de semana, os memes, né? Enfim, tudo mais, do que necessariamente o ato político do Bolsonaro por anistia, que, inclusive, diga-se de passagem, foi uma vergonha maior do que a do Neymar pagando o vale frente à nação, né? Para vocês terem uma ideia do quão vergonhoso foi, quão vexatório foi, a PM do Rio de Janeiro emitiu um comunicado, emitiu uma nota dizendo que o ato agregou 400 mil pessoas na orla de Copacabana. E pouco antes disso, a USP soltou um estudo com base no seu sistema de análise e tudo mais, de multidão, a informação de que tinha entre 16 e 18 mil pessoas. Né? Então, a gente percebe daí a quem a PM do Rio de Janeiro serve, né? E para que ela se presta. Então, assim, foram falas horríveis para variar, como sempre, né? E pedindo anistia por uma coisa que ainda não há condenação ainda. Eles tentam se esconder atrás de pessoas que estão presas, né? Que estão nesse momento presas por atos de terrorismo. Não dá para chamar só de vandalismo. Eu acho que dá para chamar de terrorismo, né? Pessoas que vandalizaram prédios públicos, pessoas que depredaram, pessoas que estavam lá em defesa do fim da nossa democracia, que eu acho que o ponto central é esse. Né? Então, e ainda assim, né, com toda essa reverberação que o Bolsonaro produz, não conseguiu produzir sequer um público para esse ato. Né? E o desespero foi tanto que o próprio Fábio Weingarten, né, o ex-secom do Bolsonaro, foi às redes sociais publicar foto do ato dizendo que ninguém estava falando sobre a audiência no YouTube, que deu mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Mas daí eu fico pensando, tá, legal, parabéns, show de bola. Muitos desses estavam no DCM assistindo e dando risada, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas como a lógica se inverte, como a narrativa se perverte quando tá a serviço deles, né? Porque eles simplesmente meteu essa de que tinha que olhar a audiência do YouTube, não só a presença no ato, né? E é muito engraçado porque simplesmente não conseguiram colocar público na beira da praia num dia de calor, sabe? Isso precisa ser colocado em algum lugar, precisa ser comentado em algum lugar. Tava um calor de rachar no Rio de Janeiro e as pessoas não se prestaram a ir para a beira da praia de Copacabana para participar do ato, dar um ponta na água, voltar, nem para isso se prestaram. Então, parabéns, Bolsonaro, pelo seu ato de sucesso, mais uma vez. E daí, a reflexão que eu faço sobre esses dois acontecimentos e o paralelo entre eles é que a gente tem um problema muito sério hoje em dia, que é lidar com a atenção que nos pedem, né? Eu tô passando agora, essa semana, e eu posso dizer essa semana porque já é segunda-feira, mas eu me sinto como se já estivesse na quarta ou quinta-feira.
eu estou passando por uma série de atividades aqui no sindicato que me exigem muita atenção, me exigem muito planejamento, muita organização e que pouca gente vê na ponta, sabe? Nós temos amanhã um ato nacional em frente a todas as sedes do Banco Central do Brasil, por exemplo. Esse ato, ele é um ato para cobrar, né, o Galípolo, cobrar o Banco Central pela queda na taxa de juros. E já é notícia, nós já temos a apuração de que a análise que foi feita é que vai ter mais uma alta. Nós podemos ir a 14,25% de taxa Selic a partir de quarta-feira, porque a reunião do Copom é 2 dias, né? Então amanhã as centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos vão participar desse ato nacional. E eu convoco a todos que possam participar, descubram como vai ser na sua cidade, geralmente é nas capitais, tá, que tem sede do Banco Central, descubram aonde vai ter ato em frente ao Banco Central e participem, se engajem, porque é muito importante nesse momento nós mandarmos um recado que não é só para o governo, ele é para o rentismo também. Porque enquanto nós tivermos um Banco Central com esse nível de autonomia que o Bolsonaro concedeu, nós precisamos entender também que ele está sujeito a pressões de mercado. Ele não está aqui a serviço da política monetária nacional, ele está aqui a serviço da política de mercado do rentismo. Isso é bem diferente. Então é importante a gente participar, se integrar, cobrar, né, usar a nossa voz para fazer com que esse debate vá para frente e a gente consiga encontrar um momento em que possamos baixar a taxa de juros do Brasil. E eu, sinceramente, não sei se vai ser dessa vez. Eu espero que a gente consiga fazer uma pressão, mas eu acho muito difícil, né? Então, assim, tem tanta coisa acontecendo, mais isso ainda, né? E eu pensando aqui em como é que eu posso fazer para me capacitar, como é que eu posso fazer para melhorar o meu alcance nas redes, melhorar o alcance do sindicato nas redes e tudo mais. E eu fiz uma reflexão hoje durante uma das reuniões que eu já tive agora de manhã, com os meus companheiros sobre isso, né? Que como é difícil, com tudo que a gente tem para fazer, com tudo que a gente tem para planejar, com tudo que a gente tem para organizar e para participar, como é difícil para a gente ter um tempo para parar, respirar e tentar se capacitar de alguma forma em algum assunto, sabe? Eu estou querendo há muito tempo fazer um curso de social media, né? E até hoje eu não consegui. E eu estou, enfim, tentando encontrar um jeito de talvez propor aqui no sindicato isso, né? Propor um curso dentro do sindicato para os dirigentes que têm interesse e tal. E levantando esse assunto sempre que possível. Mas não só social media, vários outros. Tipo, eu quero aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor, a favor dos trabalhadores. A gente não pode negar, né, o espaço que esse assunto já tomou, o quanto isso é importante nesse momento a gente se apropriar dessas ferramentas e disputá-las, né, disputá-las pelo nosso lado. Tem muitos criadores de conteúdo que já usam IA para produzir roteiro, para produzir material, enfim, e funciona super bem. E a gente fica patinando nesses assuntos às vezes por achar que de alguma forma é virtuoso não usar, né? Eu tenho dificuldade com esses assuntos, com esses debates por conta disso. Muita gente quer interditar o debate dizendo que isso é o capitalismo, que isso é o neoliberalismo exacerbado e tal, e por isso fecha a porta, fecha os ouvidos para o debate. Mas se a gente não se apropriar dele, a gente vai deixar com que o próprio capital, né, ocupe os nossos empregos, que demita em massa, como já está fazendo nas áreas de TI, né, e acabe substituindo toda essa mão de obra humana por uma mão de obra braçal da IA. Então eu quero encontrar tempo para essas coisas, sabe? E o papo que eu queria propor com vocês aqui hoje é um pouco esse, né? Comentar um pouco sobre as manchetes, né? Mas principalmente ver como a gente divide a nossa atenção com coisas que às vezes nem são o principal assunto do momento, mas como está sendo, enfim, inundado na nossa frente, na nossa tela, a gente acaba se tomando daquele tema e não vai para frente com outras coisas, né? A gente não consegue parar para respirar. Vocês viram o podcast que eu fiz com o Calejão agora umas semanas atrás, né? A gente falava um pouco sobre isso. Ele traz o comentário sobre o Steve Bannon, né? Em que o Bannon fala o seguinte, que o jeito agora de dominar a pauta é fazer uma enxurrada de merda todos os dias com tudo que for assunto e fazer com que esses assuntos morram rápido, sabe?
essas polêmicas, tu joga o assunto polêmico pro alto, daqui a pouco morreu, acabou e tal. Porque daí, enquanto isso, tu vai passando as boiadas, como o próprio Ricardo Salles dizia. Né? Tu vai abrindo a porteira e passando a boiada. Então, não é à toa que a gente vê tantos absurdos sendo falados hoje em dia pela extrema-direita. É essa a orientação deles. Eles têm que falar absurdo atrás de absurdo atrás de absurdo, transformar algum daqueles absurdos em pauta, em assunto do momento, e, por trás disso, escamotear um debate principal que vai estar andando, vai estar sendo discutido, vai estar sendo passado a roldão, digamos assim, né, por trás dos nossos olhos, né? Então, eu fico realmente preocupado com como a gente está nessa fase, né, da sociedade da atenção, da economia da atenção, e como é difícil a gente transpor algumas barreiras para, né, tentar se ocupar de coisas mais importantes, mais prioritárias e que façam com que realmente a gente consiga chegar, avançar em algum debate, né? Então, gente, era um pouco isso, eu não tenho muito a falar não, além desses temas, né? Dar risada do Bolsonaro é sempre muito importante, rir do Neymar também, né? Mas a preocupação com como a gente empenha a nossa atenção, eu acho que ela tem que ser essencial, e a gente ter tempo de parar para respirar e pensar as coisas que vêm por aí é muito importante, né? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, me diz aí o que vocês pensam. Deixa um like se gostou do vídeo, deixa um dislike se não gostou, não importa. Se você quiser ajudar o canal, nós temos aqui as formas de apoiar na descrição do vídeo. Tem aí o Live Pix, tem a chave Pix direta, que também é PayPal. Então, se quiser fazer uma doação internacional, consegue pelo PayPal. Tem aí também o Seja Membro do canal e o Apoia-se. Todas essas formas ajudam demais a gente. Tem também os links afiliados da Amazon e Magalu. Vocês podem fazer as compras de vocês online usando esses links e, com isso, mandar uma graninha para cada comissão da venda. Tá bom? Então, considerem dar essa força para nós. Vamos em frente, vamos tentar construir essa semana que já me matou. Essa semana já acabou comigo, já pode pular para a próxima, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Então, eu só passei rapidinho aqui na hora do almoço, inclusive. Eu parei meu intervalo de almoço agora para gravar esse vídeo, dar essa desabafada e falar com vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo, tchau, tchau, ótima semana. A gente se fala na live de terça-feira, 21 horas. Fui!